Efésios 5, de 3 a 7. Hoje o estudo é Efésios 39. Tá bom? Semana passada nós usamos este mesmo texto e falamos de várias palavras que aparecem nesse texto. Mas hoje nós vamos dar uma olhadinha no texto e completar a mensagem da semana passada. Esse texto de Efésios 5, de 3 a 7, a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo deixou uma lista de maneira muito prática, muito visível para a igreja, das pessoas que estão na igreja, mas não vão entrar no céu. Eu fico vendo quando leio a Bíblia, como no texto de hoje, no começo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, como Deus conhece profundamente o coração de cada irmão. E o texto que nós estamos estudando, ele diz claramente que não entrarão no céu. São palavras assim que a gente tem que abrir os ouvidos e prestar atenção, porque naquele dia, ali, no último dia, muitos que não leram a palavra, não ouviram pregação direta assim como vocês estão ouvindo, vão ficar assustados, porque não vão entrar. Se Deus falou que não vão, não vão. É palavra séria, é palavra de Deus. Ao mesmo tempo que é firme, o que eu vejo nesses textos bíblicos, Priscila, é o amor de Deus pela igreja. Não querendo que nenhum pereça, diz em Timóteo, mas que todos sejam salvos. Quando Deus fala desta maneira, é porque Ele quer salvar cada crente que está vivendo no pecado escondido ali. A gente não precisa, Claudinho, ser adivinho para saber que dentro das igrejas evangélicas hoje tem gente prostituindo, tem gente roubando, tem gente mentindo, tem gente traindo, tem gente fazendo mal, gente que está frequentando cultos. Eu estou exagerando? Não. Eu sei. Muitos avarentos, impuros idólatras mentirosos. Eles muitos pastores, quando encontram pessoas assim, eles pulam, eles não querem pregar. Porque vai mandar um irmãozinho lá que dá bastante dízimo, porque aquela irmã vai ficar chateada, vai sair da igreja. Então, textos que confrontam não são pregados. Não são. Graças a Deus, nessa igreja não há esse tipo de coisa. O que é de Deus, que está na palavra de Deus, o Espírito Santo manda, é pregado. Umas semanas atrás, né, Márcia? Parecia que estava bravo aquele negócio, né? Mas é amor. É Deus querendo que todos sejam salvos. Bom, eu penso, Danilo, que a igreja que pode ouvir uma pregação sincera, verdadeira, confrontadora, é uma igreja abençoada. Uma igreja feliz. Uma igreja que vai entrar. Eu creio nisso. Ontem, um irmão meu me ligou, uma videochamada, ficamos 40 minutos conversando. E ele estava conversando com os netinhos dele que moram lá no Japão. E o mais velho deles, com 4 anos, Marinho, ele está tendo problema na escola.
porque é um menino inteligente, bonitinho, carismático, e sempre teve tudo. E ele sempre foi um menino centralizador, dominador, o mais velho dos 3 irmãos, dos primos. É um menino que quer tudo do jeitinho que ele quer, Paulo Ricardo. E ele começou a ir para a escola esse ano, e ele quer do jeito que ele quer, então sai briga na escola direto. A professora chega a ligar 5 vezes para a mãe dele, porque ele vive brigando. E ele chega na escola, ele fica empurrado, e liga a televisão, não quer conversar com ninguém. Porque as pessoas não querem fazer como ele quer que seja feito. Os pais vão ter que tratar com o menino. E sabe que na igreja, muitas vezes tem um monte disso. E Deus, quando usa a palavra de Deus dessa maneira direta, Ele está tratando, está quebrantando o nosso ego, está botando a gente na parede. Isso é amor. Deus disciplina quem ama. Então vamos ver hoje, tá? Um pouquinho do texto, nós palavrinhas que já vimos na semana passada. Vamos bater os olhos por cima, mas algumas coisas, Marcos, que vai dar para a gente meditar um pouquinho. Lá, uma coisa absurda que aparece logo no começo do versículo, desse trecho que nós estamos vendo, lá diz assim: nem sequer nomeie entre vós. Mas se a gente está lendo a Bíblia, nem percebe. Mas o Pai está falando, essas coisas sequer devem ser faladas na igreja. Quanto menos praticar isso. Nem sequer nomeie entre vós. Aos olhos de Deus, a impudicícia, a impureza, a cobiça são repugnantes, são inaceitáveis. Deus não quer isso dentro da sua igreja. É um absurdo para um santo, o Filho de Deus, o irmão cristão, viver isso dentro da igreja. Não pode ter isso na vida de um sequer. É abominável diante dos olhos de Deus. Mas infelizmente a lei é uma realidade em muitos lugares. Outra expressão que me choca é como convém a santos. Deus é muito claro, não assim, mas nem assim. Esses aqui não convém para eles. Vocês santos, vocês da igreja, não convém viver daquela maneira. Deixa Deus deixa claro. Eu gosto disso, sabe? Deus espera uma conduta santa dos seus santos. Uma pessoa regenerada, crucificada, um cristão não vive mais na prática dos pecados que ele cometia anteriormente. É por isso que eu sempre falo que nessa igreja, a sua vida, ano após ano, dia após dia, tem que estar sendo transformada. Você não pode ser aquele crente que mentia no passado e hoje continua mentindo. Aquele crente que não temia a Deus, não consagrava o seu dízimo e continua não consagrando o seu dízimo. Você não pode continuar na prática do pecado. É isso que Deus não quer da sua igreja. Por quê? Porque não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu aprendi em uma maneira que o regenerado, ele vai desmanchando os pecados do passado, as coisas do passado, vai jogando fora. Se a irmãzinha era linguaruda, ela não é mais. Nesses dias, uma irmã que já fez parte da igreja, esta disse: eu continuo tendo problema com a minha língua.
É o pecado da maledicência. Se continuasse no caminho da cruz, ela não seria a mesma. Não seria a mesma. Eu creio que é uma mudança. A cruz nos liberta da escravidão do pecado e nos traz em Cristo uma nova vida nova. As coisas antigas ficam para trás. Não continuam vivendo da mesma maneira. A maioria dos que eu encontro cheira a naftalina. Eu percebo nitidamente que não mudou nada. Não tem crescido. Só na conversa. O assunto que Deus trata aqui é muito importante para a igreja. Em outras palavras, ele está falando sobre a santificação da igreja. Deus quer nossa santificação. 1 Pedro, capítulo 1, abra sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 14 a 16. 1 Pedro 1, 14 a 16. Vamos ler juntos. Tá bom? Vamos lá. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas passado anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É a mensagem. Às vezes, Ivone, eu sinto que a igreja entristece o Espírito Santo, vivendo no pecado. A igreja que continua pecando. Deixa Deus triste. Estou dizendo nessa noite que a santidade, a santificação é importante para esta igreja. Muitos tornam-se crentes, são batizados nas águas, começam a frequentar o culto, tornam-se membro. Mas isto não o liberta da escravidão do pecado. Não adianta encher uma igreja sem a cruz, sem um novo nascimento. Eles permanecem pecando. Não é isso que agrada a Deus. Deus não quer isso. Uma igreja lotada de cobras. As pessoas não sabem. Poucas pessoas conhecem a cruz. Somente a cruz pode nos libertar da escravidão do pecado. Somente o novo nascido pode viver sem a prática do pecado. A cruz muda o modo, a maneira, o estilo de vida das pessoas. Eu creio que a cruz nos tira da maldição para a bênção, das trevas para a luz, da morte para a vida. Para mim, é uma mudança radical, total. Então, como é que eu vou continuar parecendo como eu era sempre? Alguma coisa não bate. Se eu não sou mais das trevas, como é que eu continuo praticando as coisas ou andando nas trevas? Irmãos, a mudança é radical. Amém? Por que eu prego com convicção a cruz de Cristo?
eu experimentei na minha vida o que eu estou pregando. Porque muitos pecados, Priscila, mesmo como pastor, eu praticava escondido. Porém, depois de novo nascido, depois de eu conhecer essa obra da cruz, eu não percebi de imediato. Eu percebi bem depois que minha vida tinha mudado. Que eu não estava praticando aquelas coisas que eu praticava antes. Que a minha vida não estava mais em pecado como antes. A cruz me libertou, me transformou. Por isso eu creio nessa mensagem. E eu já havia tentado uma série, muitas vezes, abandonar os pecados que eu gostava. Mas eu nunca consegui. E quando eu percebi, a cruz fez isso. Pois eu creio nessa obra. Eu creio na palavra. Esse texto fala de pessoas que vivem na prostituição, impureza sexual, conversas torpes, gracejos obscenos. Esse texto trata tudo do pecado sexual. Mulheres, que nós vemos inclusive no texto de 2 Timóteo 8, sobrecarregadas de pecados, e fazer programas com os homens da igreja. As igrejas mundanas estão repletas de pecados de cunho pornográfico. O homossexualismo hoje em dia é propagado como se fosse a coisa mais normal. Você liga a televisão, tem duas mulheres se beijando. Na nossa época, parece, era difícil ver uma moça grávida casando. Geralmente casava assim, virgem. Irmãos, não sigam o curso deste mundo, porque segundo Efésios 2, o curso deste mundo é guiado por Satanás. Ainda que seus amigos façam, você não faz. Dou graças a Deus que na época da faculdade e tudo mais, eu era um ET no meio dos meus amigos. Naquela época eu não conhecia a cruz, mas eu tinha o temor de Deus. Então eu era o único virgem. E quando eu tinha jogos, de madrugada todo mundo ia para o bairro lá e só ficava eu no alojamento. Não tinha nenhuma alma viva, só eu lá, quietinho, orando e tudo. Deus me guardou. E louvo a Deus por isso. Irmãos, sejam puros até o casamento. Nenhum e eu tivemos a alegria e a misericórdia e a graça de Deus de casarmos virgens. E Deus nos abençoou. Deus nos abençoou. Casem virgens. Fala para os seus filhos, seus netos, casarem virgens. Isso parece tão esquisito que ninguém fala bem. Hoje não tem recato, não tem vergonha, tudo descarado. Dois grupos que eu falei semana passada: santos e impuros. Duas classes de pessoas, dois estilos de vida e dois destinos. Você ouvindo essa mensagem, você decide que lado você vai ficar. Eu já escolhi o lado. Versículo 5. Efésios 5, vamos ler. Sabei, pois isto, 2 pontos. Vírgula,
nenhum tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desses aqui vai ter herança no reino de Deus. Deus disse, ponto final, vai acontecer isso. Então, a igreja tem que saber que esses pecados precisam ser abandonados. Esse versículo, ali, começa com um verbo. Qual é esse verbo? Saber. Igreja, fique sabendo que nenhum desses vai entrar no céu. Saber. E lá naquele dia, é a palavra que vai prevalecer. Mas eu não sabia. Deus falou no culto. Tem muito crente que dorme no culto, fica voando. Perigoso isso, tá? Perigoso. Presta atenção na palavra. Quem quer ir para o céu tem que abandonar esses pecados. Efésios 5, 6, a igreja não pode esquecer disso. 5, versículo 6. Porque vem a ira de Deus sobre os filhos. Olha, você não sabe o que é ira de Deus. Nós sabemos um pouquinho naquela cruz. Esmagou Jesus, tá? Esmagou Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías 53. Um pouquinho da ira de Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. A palavra portanto é uma conclusão. Deus vem falando, ó, separa desses aí. A igreja de Corinto fala a mesma coisa. Nem se junte com esses aí. Não seja participante. Não faça como eles fazem. Em termos práticos, se você assiste pornografia no seu celular ou na televisão, para. Se você tem conversas indecentes, para. Todo pecado desta área, para. Muita gente não consegue porque é escravo da pornografia. Continua escravo. E eles têm que saber que isso vai impedir eles de entrar no céu. Mensagem de amanhã, queria que vocês viessem para o aqui. Porque se você ouvir a mensagem de amanhã, uma coisa vai acontecer. Você não vai querer ir para o inferno, vai vir de jeito nenhum, nem que ele vai. Santidade e pureza tem que fazer parte da nossa vida. Nesse pequeno trecho de Efésios 5, de 3 a 7, aparecem alguns não, da forma nem esse, nem continente, nem puro. Também aparece um não. Aparece não de Deus. Encontraram aí? Vários. Nem, não entrarão. E eu posso ver esse não de Deus como um amor do Pai por nós. O amor dele fala não para os seus filhos. Se Deus fala não, é não. Você tem que entender isso. Receba esse texto
essa mensagem com o amor de Deus na sua vida. Amém? Só para terminar, eu quero dizer que os santos precisam viver em pureza diante de Deus. Feche seus olhos. Fale com Deus. Que você deseja ser santo e puro diante dele.